Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta. Eu sou o Osvaldo e o filme da vez é Skinamarink, de 2022. É um filme de terror experimental que foi escrito e dirigido por Kyle Edward Ball. É o primeiro longa-metragem que ele faz. E aqui chego eu atrasado novamente para falar de um filme que a internet momentaneamente perdeu as estribeiras e exaltou demais, falou que era a melhor coisa do mundo e viralizou no TikTok, no YouTube. Outro filme que todo mundo falou que era muito perturbador, mas que eu não achei grandes coisas. Na verdade, foi bem o oposto. Eu achei um filme chato, desnecessariamente longo e um pouquinho pretensioso também. Talvez bastante. E eu acho até meio esquisito como que esse filme conseguiu viralizar e ganhar todo o destaque que ele teve, porque ele é um filme experimental, ele não segue muitas convenções do cinema, e nem acho que ele seja um filme fácil de assistir pro público geral. E eu acho que ele ter viralizado desse jeito é um mérito do visual do filme, de toda a estética que eles escolheram, que é pra ser uma coisa propositalmente bizarra, meio estilo creepypasta, imagens perturbadoras proibidas da internet. Mas em questão de narrativa e direção, é um filme realmente tão fora do convencional que eu fiquei surpreso que ele tomou a proporção que tomou. Eu vi muita gente comparando o estilo desse filme, inclusive o próprio diretor, falando que ele teve essa inspiração no tal do analog horror, ou terror analógico na tradução livre. É um estilo de terror que eu não tenho muita familiaridade, eu nunca assisti nada desse estilo. Eu sei por alto que é um tipo de terror de internet, de YouTube, que tem essa estética de found footage, e tem uns vídeos meio enigmáticos, uns canais que contam uma história que você tem que ir decifrando e interpretando de maneiras diferentes a cada vídeo que você assiste ou alguma coisa assim. Eu não tenho muita experiência com esse tipo de filme, mas eu tenho um amigo que tem, o Baltazar do canal Motim Underground. Ele já me recomendou vários canais de analog horror e já me explicou várias vezes o que é, e eu naturalmente não assisti nenhum deles, desculpa Baltazar, mas eu pedi pra ele me mandar um áudio explicando o que é o conceito do terror analógico pra eu colocar aqui no vídeo pra vocês, então vamos lá. Bom, esse filme parece ter influências e estética muito inspirada no analog horror, que é um subgênero de terror aí que ficou muito popular com a internet. Quem consome terror já tá meio que acostumado com esse subgênero porque ele lembra bastante o found footage. Ele é caracterizado por mídias de baixa resolução, mensagens enigmáticas e estilos visuais que remetem muito àquela televisão da metade do século XX. Até porque muitas das histórias se passam entre os anos 60 e 90. Apesar dele parecer uma novidade, até pelo boom recente, esse subgênero ele é mais antigo do que parece, até porque ele já bombava na internet em meados de 2010, tendo em vista as creepypastas que surgiam nesses diversos blogs de terror aí. Bom, apesar da estética e tudo mais, os analog horrors não são nenhum tipo de lost media. Existem produtores e séries muito famosas disponíveis de forma completa no YouTube, e inclusive o próprio Skinamarink, ele veio originalmente de um curta analog horror, que deve ter os seus 20 e poucos minutos de duração, tá? Feitos pelo mesmo criador. Junto dos analog horrors, existem também os ARGs. ARG vem a ser mais antigo do que o próprio analog horror, até porque são jogos sensoriais, jogos que modelam a sua realidade. E isso já existe há muito tempo. A diferença é que os analog horrors adaptaram isso para que acontecessem mudanças na realidade para condizer com a sua história. Como, por exemplo, em Demônio Mente Mitos, onde eles colocam o James Dean estando vivo, Sim, o ator James Dean, e sendo um dos presidentes dos Estados Unidos. Então, muitas vezes isso pode acontecer. Os dois não são necessariamente a mesma coisa, mas eles acabam se juntando muitas das vezes pela essa questão de precisar adaptar a história para tentar trazer ela a uma realidade e criar até um ambiente mais desconfortável. Bom, a temática desse tipo de produção, os analog horrors, ela varia bastante. Pode ter envolvimento alienígena, pode ter envolvimento sobrenatural, pode ter envolvimento demoníaco. Literalmente, o céu e o inferno não servem de limites para o que essas obras podem fazer, tá? Agora, a grande questão é que essa obra é melhor de ser consumida como se fosse realmente, um found footage, como se fosse você descobrindo aqueles vídeos e você fazendo a investigação. Tanto que, quando você começa a acompanhar, você percebe que muitos dos produtores, eles não seguem uma ordem cronológica para os fatos. Ou seja, eles postam vídeos aleatoriamente, editados de forma aleatória, para que você possa entender como um se liga no outro e você possa finalmente montar a história. A maior graça do analog horror e principalmente do ARG é você viver aquilo ali, Então talvez seja isso que tenha causado um pouco de indignação na galera quando foram assistir o Skinamarink. Ele fornece uma parte da experiência, mas ela não é completa, porque você não se sente inserido, você só se sente assistindo, sem a necessidade de você investigar, de você pensar. Você simplesmente vai ficar confuso,
né? Porque você não tá tendo essa sensação que o ARG e o Analog Horror conseguem te passar. Então, essa é a estética que o Skinamarink tenta fazer. Eu diria que é toda uma estética, todo um gênero que é muito de nicho, e acho que essa emulação do Skinamarink tem momentos que funcionam mesmo. Mas eu também acho que é um formato que não funciona muito para um longa-metragem, ainda mais um longa-metragem de 1h40 de duração. Esse vídeo, inclusive, ia aparecer aqui no canal alguns meses atrás e ia ser comigo com a Karina. Mas eu acho que o que dá pra gente dizer é que a Karina teve alguns problemas com a estética desse filme. Sempre tem um filme que a galera fala que, nossa, perturbador, dá muito medo, filme que dá mais medo dos últimos tempos. Aí, nisso que eu fui conferir se a legenda estava sincronizada, eu fui passando pelo arquivo, e aí eu vi a versão reduzida de uns 15 segundos, e foi o suficiente pra eu achar o filme insuportável. Cara, era só canto de parede, não tinha espírito, não tinha criança, não tinha nada. Era só canto de casa com uma luz colorida. Eu falei, gente, o que é isso? É um projeto experimental? No caso né? E aí eu desisti de assistir. Antes de eu falar desse filme pra valer, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês assistiram Skinamarink, se o filme funcionou pra vocês, o que vocês acharam dele. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, considere virar membro. Quando você é membro da Trecheira, além de apoiar a gente, você também ganha acesso a conteúdo exclusivo e a umas votações pra escolher filmes que a gente vai falar aqui no canal também. E também já vou liberar um aviso de spoilers, porque Skinamarink é um filme que tem uma trama tão ambígua e aberta à interpretação que eu acho que literalmente tudo que eu falar dele pode ser um spoiler ou não. Então, vamos lá. A trama de Skinamarink, então, como eu acabei de falar, é complicada de descrever. Tudo que acontece nesse filme é meio ambíguo e difícil de acompanhar, porque é tudo filmado de um jeito nada convencional. Então explicar a trama aqui, em questão de narrativa e eventos que estão acontecendo, não faz muito juiz ao que a gente vai ver no filme. Mas basicamente o filme é sobre essas duas crianças, um irmão e uma irmã, que acordam no meio da noite em casa e descobrem que os pais deles não estão mais lá. E toda a conexão que eles têm com o mundo exterior vai desaparecendo aos poucos. As portas e janelas da casa somem, eles ficam presos nesse lugar e começam a escutar vozes e presenciar fenômenos paranormais. Aparentemente tem alguma entidade mal intencionada que tá lá atormentando esses dois irmãos. O filme todo é feito com essa estética peculiar que vocês acabaram de ver. É tudo com uma fotografia muito sombria e quase sempre meio monocromática, que eu acho bem feita, mas eu acho que às vezes tenta demais fazer uma coisa diferentona ali, e na verdade isso se aplica a qualquer aspecto desse filme. Ele quer passar essa impressão de filme caseiro, anos 90, a trama se passa em 1995 inclusive, mas é bem óbvio que ele foi todo filmado no digital e que o ruído exagerado que tá acontecendo na tela é um filtro adicionado depois que tá passando em loop ali, então é o mesmo ruído várias vezes passando. E o lance do filme que deixa ele problemático é que ele é muito devagar e muito parado. Na sua maior parte, a direção do filme é bem estática, são planos ali parados que demoram muito pra passar, o que eu acho monótono, mas que eu acho bom também pra criar um terror às vezes. Tem uns momentos que você fica muito tempo encarando um corredor escuro e você começa a se perguntar se tem alguma forma ali naquele corredor ou se isso é só coisa da sua cabeça. Ao mesmo tempo que o filme também não tem muita explicação pro que tá acontecendo em diálogo expositivo, então às vezes um plano demorar pra passar é o tempo de você absorver o que aquela imagem significa. Por exemplo, tem um plano longo e estático que mostra só uma parede com uma cortina instalada em volta. Não tem nenhum diálogo ali, então você só soma esses elementos da cena pra entender que era uma janela que desapareceu da casa. Isso tudo eu acho ok, acho que faz sentido ser desse jeito. O que me incomodou mesmo nesse filme foi o jeito que ele aborda os personagens. Porque o filme tem alguns atores pra interpretar essa família ali, mas eles mal aparecem. Na maior parte do tempo, a presença dos personagens é feita por umas narrações, ocasionalmente eles aparecem parados em algum canto, de costas ou mostrando só uma parte do corpo. Mas na maior parte do filme as ações deles são mostradas de jeitos não óbvios, com planos detalhes ou planos variados ali. Então, ao invés da gente ter um plano que vai acompanhar a criança descendo o corredor e abrindo uma porta, a gente vai ter um plano estático que vai ficar muito tempo mostrando o batente da porta, até a gente ver ela abrindo e uma falha em off aparecer falando: ah não, nossos pais não estão aqui também. E aí eu já acho que o filme fica um pouco cansativo, porque pra mim é querer transformar tudo que acontece na tela em filme conceitão demais. Acho que o principal fator que vai determinar se esse filme funciona pra você ou não é a sua imersão na história. Eu vi muita gente falando como ficou presa pela estética do filme e achou o filme muito tenso. E assim, que bom pra essas pessoas que o filme realmente funcionou. Mas pra mim não colou muito, cara. Esse lance de ficar mostrando tudo muito obscuro acaba que deixou mais difícil pra mim me importar com o que tava acontecendo. Porque eu não sei nem
cara desses personagens, eu não ligo pra eles. E ficar encarando uma imagem de um canto de parede de uma sala com um filtro de filme antigo por cima, por si só, eu não acho assustador. Então até aparecer uma presença sobrenatural ali, ter alguma coisa que me indicasse do que eu tinha que ter medo nesse monte de imagem de parede, eu tava achando o filme um saco. Tendo dito isso, depois de uns 30 minutos ele realmente ficou mais interessante, que é quando ele começa a brincar um pouco ali com o sobrenatural e com distorções espaciais e temporais. Tem algumas cenas que começam a ficar mais tensas e que ficam mais inventivas. Eu acho que os melhores momentos do filme é quando a câmera vira o ponto de vista de alguma das crianças. Aí é quando ele consegue ficar perturbador mesmo e te coloca no lugar dos personagens. Acho que a cena mais icônica que vai sair daqui é a cena da garota indo pro quarto da mãe, onde ela encontra os pais dela, mas são figuras meio misteriosas, enigmáticas ali. O pai e a mãe do mundo invertido, sei lá. Eles estão de costas o tempo todo, falando de um jeito monótono e devagar, num quarto escuro. Aí eles falam, olha o que tem debaixo da cama. E é uma cena tensa, você quer saber o que tem debaixo da cama. Não tem nada. Mas aí quando a câmera volta pra cima, o quarto já mudou, os pais sumiram, tem uma outra coisa acontecendo ali. Então é uma cena tensa. E ao mesmo tempo tem outros eventos surreais que vão acontecendo. Alguns objetos, tipo uma cadeira ou toda uma cena que uma boneca vão parar no teto de cabeça pra baixo sem explicação, ou quando as portas da casa começam a desaparecer em uns planos estáticos. Algumas dessas me parecem que eles só me meteram um Photoshop meio safado ali pra apagar a porta. Mas eu acho que a ideia da distorção espacial ele funciona independente do efeito. E é um filme que trabalha muito bem o som também para fazer essa ambientação bizarra. O filme tem poucas falas e muitas são incompreensíveis. O design de som todo faz essa ambientação de som antiga e macabra, com muito som de estática e de ruídos bizarros, o que eu acho que cria uma atmosfera legal ali. A presença dessa entidade vai ficando cada vez mais óbvia ao longo do filme. Ela é representada no começo na TV, que os personagens, as crianças estão assistindo um desenho, e ele começa a repetir os mesmos 3 segundos várias vezes. É um indício de uma manipulação temporal que está acontecendo ali. E mais tarde a entidade manipulando o tempo vai ficando mais óbvio, porque é uma noite que está durando muito mais do que ela devia. Isso volta no final do filme, porque ele termina com um salto temporal que deixa entender que o menino ficou quase 2 anos vivendo essa mesma noite. A distorção espacial chega a um nível que a gente está acompanhando tudo isso pelo teto, em um corredor infinito, e parece que essa entidade está transformando tudo numas geografias Lovecraftianas ali, que é só isso que sobrou da casa. E aí tem essa cena que mostra sangue sendo derramado no chão, que agora é o teto, repetidas vezes, o que rima com essa coisa cíclica que foi apresentada pelo loop do desenho mais cedo, que representa a presença do demônio ali, mas que também cria essa perspectiva aterrorizante de que o menino tá sofrendo uma punição, uma morte ali que se repete várias vezes. A entidade também tem uma presença na trama através de uma voz demoníaca, que é uma voz bem genérica de qualquer demônio que você já viu em qualquer filme. Ela se faz presente mais pro final quando ela começa a torturar o menino. Ela manda ele enfiar uma faca no próprio olho. A gente nunca vê nada muito gráfico no filme, mas vê várias imagens que deixam a sugestão além do som do que tá acontecendo, o que eu acho que funciona também, que é tenso. E tem toda a cena da ligação do telefone no final, que a voz demoníaca tá falando diretamente com a criança, que é o máximo de explicação que a gente tem dessa trama. Ela falando que é super poderosa e pode manipular o que quiser. No final do filme a gente não tem muita explicação do que ela é, porque o protagonista também não tem. Depois desses anos vivendo nesse tipo de inferno, o máximo que a gente tem aqui é um rosto desfocado no meio do ruído que o menino tenta estabelecer um contato ali, perguntar quem é, mas não tem resposta. E eu tô de boa com não explicar a entidade, pra mim essa é a parte do filme que funciona. Ele meio que consegue criar essa atmosfera de pesadelo, e é uma coisa que eu vi muita gente elogiando também, que a galera que conseguiu entrar de cabeça nessa trama diz que ele conseguiu capturar a essência de um medo irracional infantil ali, que te dá aquela sensação de criança com medo do escuro, viajando nas ideias, criando situações fantásticas e tenebrosas ali onde não tem. Pra mim, ele funcionou só brevemente numa cena na metade e depois eu voltei a achar chato. E é engraçado porque eu também li um pouco de como o diretor teve essa ideia e ele pegou muito essa ideia de pesadelo mesmo. Pelo visto ele tinha um canal no YouTube onde ele pedia para as pessoas enviarem pesadelos para ele refilmar, e muitos dos pesadelos batiam nas mesmas ideias de acordar a criança em casa sem os pais e estar em um ambiente esquisito. Ele decidiu fazer um filme sobre isso. Então acho que o resumo do que eu falei até agora é que pra mim o filme tem os méritos dele sim, mas eu ainda acho que ele tem um pouquinho de uma coisa picareta ali. É óbvio que ele é muito independente, e você vê isso também nos créditos iniciais, ele falando, pegamos esses desenhos todos de domínio público, ou então o crédito de som do filme que tá indo pro Freesound, que é um site de banco de dados gratuito de efeito sonoro. Mas isso nem me incomoda muito. O que me incomoda, na verdade, são algumas convenções que ele usa do nada, tipo o uso de jump scare barato. Tem umas cenas de susto que eu acho muito artificiais nesse filme,
filme, porque é aquilo, metade do filme é som baixo e silêncio o tempo todo, pra eventualmente entrar qualquer barulho alto e você tomar um susto. E são sustos picaretas, né? É tipo uma cena que não tá acontecendo nada e do nada a personagem grita e sem nada acontecendo na tela ainda. Ou uns sustos aleatórios de JPEG da morte, que só pisca uma imagem na tela e tem um barulho alto junto. Isso tudo eu achei bem fraco. E acho que a própria estética do filme deixa ele um pouco mais difícil de acompanhar também e de se envolver com a história. Tá que não é muito bem um filme de história, mas ainda assim é uma coisa que me tirou do filme. O som do filme, como eu disse, é cheio de ruído e as vozes às vezes ficam incompreensíveis. Então, por causa disso, eu achava difícil de saber qual das crianças que estava falando em determinado momento. E isso somado com a gente não ter uma visão clara da ação que os personagens estão fazendo, fazem o filme pra mim ser só uma confusão espacial. Tem toda uma cena que as crianças se separam e a irmã desaparece, mas eu só fui sacar que isso tinha rolado depois, eu nem tinha me tocado que ela tinha sumido do filme. Quando o irmão encontra a irmã de novo, a gente só vê esse susto aleatório, que é um close que acontece da cara dela sem olhos e sem boca. O problema disso é que a gente nunca tinha visto o rosto dela no filme antes disso acontecer. Então, por causa desse minimalismo todo de diálogo e direção, quando apareceu essa imagem eu só falei, bacana, quem é essa? Então é um filme atmosférico, mas eu acho que ele pesou demais pro lado conceitão da balança e me fez perder o interesse nele. Eu assisti esse filme com a Rita, minha namorada, ela pareceu gostar mais do que eu, então eu vou colocar um áudio dela aqui defendendo o filme também. Eu acho que é um filme que constrói bastante suspense com coisas simples. A minha grande defesa, que é contra o que você fala que o filme, na verdade, é um trambique, que o cara gravou quina de parede, canto de porta, e aí fez um filme, chamou de filme de terror e fez sucesso no TikTok. Isso eu discordo, porque é exatamente essa junção de imagens aleatórias que ajuda na construção do suspense pra mim. Então, quando ele mostra o espaço vazio, o silêncio, uma porta que aparece que depois some, eu acho que é um exercício de narrativa, né? Um artifício narrativo muito bem usado pra gente ficar com a expectativa do que vai acontecer. Mas eu achei que foi um filme que me deixou com medo. A situação ali é muito simples e assustadora até os 60 minutos que eu assisti, porque depois disso eu dormi. E acho que eu acabei dando muito destaque pra todas as partes interessantes do filme aqui, então eu tenho que ressaltar, é um filme muito devagar e metade do tempo você vai ficar vendo só imagem de parede ou de pedaço de porta na tela, enquanto acontece alguma coisa muito de leve no áudio. Então, se por essa descrição você já tem noção de que você vai odiar esse filme, você provavelmente vai odiar esse filme mesmo. E é aquilo, é um filme ambíguo que viralizou na internet, então é claro que já saíram várias interpretações diferentes. Eu vi muitas teorias e colecionei algumas aqui pra falar. A que eu acho mais interessante, e plausível também, é que o filme é sobre abuso doméstico. É uma mãe que bate nas crianças, isso porque a mãe no filme é uma figura misteriosa que mal aparece, e tem um pai conivente ali. O filme começa com o filho sendo levado pro hospital e o pai falando que ele caiu enquanto andava sonâmbulo na casa. O que parece ser o tipo de desculpa que ele faria pra acobertar a mãe ali e não levantar suspeita. Nesse caso, a voz demoníaca e entidade seria a mãe abusiva, que maltrata o filho e faz eles mesmos se machucarem, que é o que acontece ao longo do filme. Faz todo sentido com essa temática de punições cíclicas e de não poder sair de casa, ou até mesmo essa coisa de não poder falar, né, de tirar a boca, de tirar os olhos, porque as crianças não tem como denunciar, não tem pra onde escapar ali. Ao mesmo tempo, eu também vi gente falando que é o filho tendo um pesadelo depois de voltar do hospital, ou que é a visão do filho sonâmbulo, ele andando pela casa dormindo e enxerga o mundo dessa maneira. Que eu também acho interessante, isso é estabelecido no filme. Também vi gente falando que é uma casa abandonada e que essas crianças são os fantasmas, o que já é um pouco mais puxado, mas o mais puxado de todos, e isso é irônico porque essa é a teoria que o próprio diretor lançou na internet, é que é uma recontagem conceitão de João e Maria. Eu também vi muita gente falando na internet que você tem que se envolver com o clima do filme, pra isso é melhor você assistir sozinho em casa de noite, sem luz e sem nada que possa te distrair, tipo pipoca ou celular ou nada. O que eu li isso eu já comecei a exagerar e já falei, pô, dá pra fazer piada com isso, né? Porque realmente, cara, Skinamarink é bom sim, você só tem que assistir ele numa sala toda preta, sem móveis, sem janela, tirar toda a sua roupa que pode te distrair, o toque do tecido, e se enfiar num aparelho tipo do tratamento Ludovico do
pílula laranja mecânica para se certificar de que você não vai dormir nem piscar o olho em momento nenhum, mas pode ter certeza que desse jeito você vai conseguir entrar no filme e curtir pra caralho. Brother, se tu precisa de um tutorial para achar o filme assustador, talvez ele não seja tão assustador assim, né? E cara, no fim das contas não tem mais o que falar sobre esse filme. Ou você vai gostar da estética dele ou você vai odiar a estética dele, e é basicamente isso que ele tem. Pra mim, é um filme que não funcionou muito. Eu não me envolvi com a trama, mas talvez reassistindo eu me envolva mais, mas ao mesmo tempo eu não planejo em rever ele porque eu achei chato pra caralho e achei pretencioso. Tem umas ideias boas aqui, mas na maior parte do tempo eu só senti que eu tava assistindo um TCC experimental de algum estudante de cinema. Pra mim é um filme sonífero.